Olá, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos a mais esse encontro. Hoje é dia 21 de abril, né? Feriado, devido a Tiradentes, um homem tão importante para nós mineiros. E hoje vamos falar sobre a Semana Santa. Vamos falar sobre a Páscoa, vamos falar sobre vida, já que os nossos últimos 2 encontros a gente falou sobre a morte, sobre o desencarne. Então hoje nós vamos falar sobre o ressuscitamento de Jesus, a ressuscitação, acho que ressuscitamento nem existe, ressuscitação de Jesus. Vou começar deixando aqui meus pêsames, meus sentimentos aos nossos irmãos católicos pela passagem do Papa Francisco, esse homem que foi tão importante por tanto tempo para a Igreja Católica. Então, tenho certeza de que ele está sendo amparado, recebido pelos bons espíritos, e peçamos a Deus que o próximo Papa esteja à altura do catolicismo. Eu sou uma grande admiradora dessa religião e estou com vocês, meus irmãos católicos, na torcida para esse novo representante. Bom, antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa oraçãozinha, né? Então vamos elevar os nossos pensamentos e os nossos corações a Deus e a Jesus, rogando a nossa Mãe Santíssima, ao São José, que nos intuam, nos protejam, nos fortaleçam neste momento, nos ajudando a deixarmos lá de fora todas as nossas preocupações, angústias, tristeza, raiva, enfim, que nós possamos estar com os corações dispostos a ouvir a sua verdade, Senhor. Que ela seja dita, que ela seja ouvida, que ela seja intuída. Essa verdade que nos conforta, nos consola, nos fortalece e esclarece. A essa verdade que nos traz tanta alegria, porque Jesus está vivo. Que assim seja. Eu vou fazer aquela leitura que eu sempre começo lendo um trecho. Hoje é um trecho um pouquinho mais longo, mas vale a pena. E é desse livro aqui, ó, Livro da Esperança, do Emmanuel, pelo Chico Xavier. E eu desmarquei a página, então vamos procurar aqui de novo. Olha, gente, esses nossos encontros terão erros, terão falhas, tá? Porque hoje eu já recomecei umas 3 vezes, e como eu pretendo fazer lives no Instagram, eu acho que a gente tem que ir levando. Sou imperfeita, não sou uma palestrante, e sou uma estudiosa, uma aprendiz, e vamos que vamos. Estou dando o meu melhor, podem ter certeza disso. Estou me dedicando. Eu vou me dedicar cada vez mais. Aqui. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou atrapalhada. Eu não ia deixar de ser atrapalhada só porque eu tô na frente de uma câmera, né? Então não adianta. Nossas Cruzes, capítulo 80.
Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus, Marcos, capítulo 8, versículo 34. Rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim estas verdades. Considerai-vos ditosos, quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. Capítulo 24, versículo 19. Assevera Jesus que, se nos dispomos a encontrá-lo, é preciso renunciar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Essa renúncia, porém, não será semelhante à fonte seca. É necessário que ela demonstre rendimento de valores espirituais em nosso favor e a benefício daqueles que nos cercam, ensinando-nos o desapego ao bem próprio pelo bem de todos. À face disso, nossas cruzes incluem todas as realidades que o mundo nos oferece, dentro das quais somos convocados a esquecer-nos a construção da felicidade geral. Então, a esquecer-nos na construção da felicidade geral. Os fardos que nos cabem transportar, a fim de que venhamos a merecer o convívio do Mestre, bastas vezes contém as dores das grandes separações, as farpas do desencanto, as provações em família, os sacrifícios mudos, em que os entes amados nos pedem largos períodos de aflição, os desastres do plano físico que nos cortam a alma, o abandono daqueles mesmos que nos baseavam todas as esperanças, o cativeiro a compromissos pela sustentação da harmonia comum, as tarefas difíceis em cuja execução quase sempre somos constrangidos a marchar, aguardando debalde o concurso alheio. Não nos enganemos. O próprio Cristo transportou o madeiro que a nossa ignorância lhe atribuiu, palmilhando senda marginada de exigências, injúrias, pancadas e deserções. E isso não somente no Calvário, não somente nessa caminhada até a cruz, mas desde o seu nascimento. Jesus veio enfrentando as humilhações, os desafios, as frustrações, e isso que ele era Jesus, que ele é o Cristo. Ninguém abraça o roteiro do Evangelho para estirar-se em redes de fantasia. O cristão é chamado a melhorar e elevar o nível da vida. E para quem efetivamente vive em Cristo, a vida é um caminho pavimentado de esperança e trabalho, alegria e consolo, mas plenamente aberto às surpresas e ensinamentos da verdade sem qualquer ilusão. Isso é muito latente na vida de Jesus. Todos esses desafios, todo ele que veio, que trouxe somente a verdade, que só trouxe o amor, né? Que só queria o nosso bem e quer o nosso bem e sempre quis e sempre vai querer o nosso bem, sofreu feito um condenado. Então, imagine o que sobra para nós.
simples pecadores. Então, que nós tenhamos em nossos corações a certeza de que Ele estará ao nosso lado, nos ajudando a levar as nossas cruzes, mas Ele não a carregará por nós. Em alguns momentos, Ele até vai fazer isso, como fizeram por Ele, né? Mas ela é nossa. Os nossos desafios são nossos e ninguém vai passar por eles no nosso lugar. Bom, então voltando à Semana Santa, vamos falar dessa vez de vida, de uma história de sucesso, porque terminou muito bem, começou muito bem, passou por tribulações e no final Deus nos recompensou, mesmo não merecedores, porque nos nossos 2 últimos encontros a gente só falou sobre morte, né? Sobre desencarne. Então, hoje vamos falar de vida, da verdadeira vida, do renascimento, né? Da ressurreição de Jesus. E na quarta-feira, que foi o dia em que Judas trocou Jesus, trocou a sua fidelidade, a sua intimidade, o seu amor por Jesus por 30 moedas. E a reflexão que nós precisamos fazer é que, assim como Judas, nós também trocamos Jesus por 30 moedas. E o que a gente precisa pensar e se apegar é em que situações eu faço isso. Porque é muito fácil a gente criticar Judas e não nos esqueçamos, e o Espiritismo nos esclarece isso, que assim que Jesus desencarnou, ele foi atrás de Judas para ampará-lo, porque ele havia suicidado. A gente critica Judas, mas Jesus amou Judas profundamente e sabia que aquilo ia acontecer. E ainda assim, ele investiu todo o tempo, todo o seu amor a Judas. E nós também fazemos isso. Nós traímos Jesus todo o tempo. Não apenas nas grandes decisões, nos grandes erros, nas grandes quedas, mas continuamente nas pequenas coisas. Nos momentos em que eu me elevo ou me coloco em vantagem em relação ao meu irmão. Porque quando eu esqueço o meu irmão, ou quando eu humilho o meu irmão, ou quando eu maltrato o meu irmão, eu firo o meu irmão, na verdade eu estou ferindo a verdade do Cristo. Eu estou ferindo a Deus, porque Ele nos pediu, porque Ele nos ensinou com a sua própria vida, que a gente deve fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizessem, que deveríamos tratar ao outro como se estivéssemos tratando Ele mesmo, recebendo Ele em nossa casa, dando a esmola, dando o pão, cuidando quando Ele estava doente. Então, nos momentos em que eu não faço isso com o meu próximo, quando eu me inebrio pelas atrações do mundo, pelas tentações do mundo,
eu estou trocando Jesus. Então, que nós tiremos o olhar do todo, de toda a humanidade, daqueles irmãos que crucificaram Jesus e tragamos isso para a nossa realidade, para a nossa intimidade, para o nosso dia a dia. Quando eu traio meu marido ou a minha esposa, quando eu os agrido fisicamente ou moralmente, quando eu não dou a César o que é de César, quando eu não devolvo um troco ou pego um celular que foi esquecido, quando eu emito um julgamento, uma condenação, quando eu olho para o meu irmão de forma preconceituosa, enfim, nos momentos em que escolhemos a nossa glória ao invés da glória de Deus, nós estamos trocando Jesus. Estamos trocando Jesus quando nós não temos tempo para Ele, mas temos tempo para todas as coisas do mundo. São aqueles momentos em que eu me deixo levar pelo barulho, pela agitação, pela correria da vida material, que exige, que pede, e que bom que seja assim, mas que eu preciso dar um limite, porque nós somos matéria, nós somos espírito num mundo material, numa vida material. E não viemos aqui apenas conquistar as coisas do mundo, também conquistar as coisas do mundo, mas principalmente conquistar as coisas do Espírito. Viemos para nos aproximarmos de Deus. Tivemos o mais sublime dos exemplos, Jesus. Então, se eu realmente aprendi com Ele, eu devo provar isso no meu dia a dia. Quanto tempo eu tenho me dedicado ao outro? Quanto tempo eu tenho me dedicado ao amor? Quanto tempo eu tenho me dedicado a Deus? Eu tenho louvado a Deus? Eu tenho adorado a Deus? Ou eu estou sempre ocupada com o celular, com o trabalho, com a academia, com o encontro com as amigas, com a cervejinha da sexta-feira, do sábado, com o futebol com os amigos, com as séries de TV, com a rede social. Tá, é a vida. Mas quanto tempo eu tenho dedicado a Deus? Porque aí não sobra. Não sobra tempo, não sobra energia. E Deus deveria ser a primeira coisa para ser buscada. Então, por isso que eu pergunto, né? Nós temos louvado suficientemente a Deus? Louvar através da oração, através dessa conversa, através de meditações, da reflexão. Eu preciso ter esse tempo com Deus. Isso é muito importante. E eu tenho que me condicionar a isso, porque é difícil vir naturalmente. Que bom que existem pessoas que têm já essa propensão, né?
Eu não tenho. Então, eu tenho que me condicionar a me encontrar com Deus, porque senão eu me deixo levar pelas minhas ansiedades e pelos meus desejos. Porque entre sentar, ler um livro, ler a Bíblia, ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ou ir a um centro espírita, ou assistir ou escutar uma palestra, uma doutrinação, ou assistir a uma série ou a um filme antigo, preto e branco, que eu amo, romântico, com roupas maravilhosas, né? Em que os filmes eram tão leves, tão doces. É muito mais gostoso, é muito mais prazeroso, mas não me convém. De vez em quando? Sim, claro. Nós temos que ter tempo para tudo, e o tempo somos nós que fazemos. Mas primeiro buscar a Deus, e todo o demais nos será acrescentado. E aí eu me lembro da história da primeira fatia de bolo. Quando temos um aniversário, nós tiramos a primeira fatia. A primeira fatia do bolo, tradicionalmente, é entregue a uma pessoa, ou a pessoa mais velha, ou a pessoa a quem nós temos mais afinidade, ou um convidado especial. Então, a primeira fatia do bolo, ela é especial. Não adianta depois você me dá o restante do bolo, não. Eu vou me sentir preferida, honrada, se eu receber a primeira fatia. Então, há um horário certo para rezar? Há um horário certo para falar com Deus? Não, não há. Todo tempo é tempo de falar com Deus. Mas se eu fizer isso na primeira hora do meu dia, será uma homenagem a Ele. É uma deferência. Porque aí a vida pode vir depois, primeiro Ele. Tá, então deixa eu continuar, senão não vai ter fim, né? Então, é preciso que façamos essa pergunta. O que realmente está no centro da minha vida? Eu estou trocando Jesus pelo quê? Pensemos. Bom, aí vem a quinta-feira. Na quinta-feira, nós temos para mim a cena que é a mais marcante de toda essa Via Crucis, assim. Talvez seja uma das minhas cenas preferidas, que é o momento em que Jesus lava os pés dos apóstolos, dos seus discípulos. É a minha cena favorita agora que eu entendo isso. Mas quando mais jovem, quando criança, o meu orgulho, hoje eu sei que é o meu orgulho, mas aquele momento me causava uma certa estranheza. Uma coisa assim, lavar os pés? Jesus, para quê? Né? Então, Jesus, ele se diminui para se aproximar de nós, já que nós não conseguimos nos elevar até Ele. Então, ele se diminui como a sua própria encarnação. Jesus teve que se fazer homem, ele sofreu para isso. Foram milhares de anos para que Jesus pudesse reencarnar sem que a sua luz, que o seu poder, que a sua força
né? Que este sol crístico pudesse baixar numa vibração tão baixa. Nesse planeta tão materialista, tão material, tão pesado, Jesus teve que ir se preparando para essa regressão, para ser o presente, para nos dar esse presente, para ser crucificado. Então, nós precisamos entender que só chegaremos à santidade, à angelitude, através da dor, através da nossa cruz, através do servir. Ele, que era o Rei dos Reis, veio servir ao invés de ser servido. É muito forte isso. É muito forte. Jesus lava os nossos pés constantemente, para que tenhamos parte com Ele. Ele ainda diz para Pedro. Pedro diz, mas Senhor, eu não quero que o Senhor lave meus pés. E aí ele, então você não vai poder ter parte comigo. O que a gente precisa ser lavado? O que eu preciso tirar de mim? O que eu preciso deixar para trás? O que eu preciso permitir que Jesus tire dentro de mim? Tem uma música, eu tenho péssima memória, eu não lembro da música, qual música agora, mas que fala que eu sou o templo. Voltando um pouquinho, né, na adoração, no louvar a Deus, no condicionar, nos condicionarmos. A música, ela é capaz de fazer isso comigo. Eu gosto muito de ouvir músicas gospel, né? Músicas que tratem, que falem disso, que falem de Jesus, que falem de Deus. Porque isso, música clássica, porque isso eleva meu espírito, me tira desse estado de ansiedade ou de tristeza, de agitação, e consegue me elevar. Então eu me aproximo dele através das músicas, através de música. Assim como tudo, eu não consigo fazer uma caminhada sem música, porque eu preciso que a música me dê energia. E para mim é muito mais fácil me elevar, me concentrar através da música. E por isso é que a gente precisa se conhecer e ter esses momentos de meditação para perceber o que me faz me aproximar de Deus. É ir para dentro de uma igreja? É assistir uma missa? É assistir um culto evangélico? É tomar um passe? É ir a uma casa espírita? É ler um livro, uma mensagem? Então, cada um tem o seu modo de operar, né? Tem o seu modo de se aproximar de Deus. Então, se você ainda não encontrou, que você busque isso. E tá tudo bem, seja isso o que for. Ai, não, mas eu tinha que... Bom, a perfeição não nos pertence. O ideal é que a gente não precisasse estar dentro da igreja para poder nos lembrarmos de Deus. Mas toda aquela beleza, todo aquele culto, né, nos eleva. Dentro de uma casa espírita, a frequência,
né, da espiritualidade que ali se encontra, nos eleva. Então, tá. E aí, voltando aqui, que eu já me esqueci, mas o que a gente precisa deixar ir? E de que maneira eu vou fazer isso? Eu preciso buscar. Eu preciso encontrar essa maneira. E nada melhor do que sermos humildes, de praticarmos a humildade, de aprendermos a servir, não apenas em grandes coisas, em grandes projetos, sendo um catequizador, ou sendo um doutrinador, ou sendo um médium, ou fazendo grandes obras de caridade. Com certeza, isso é servir, mas principalmente, e falo isso para nós mulheres, o servir pequeno, diário, cansativo, exaustivo, mas necessário. A secularização, a materialização do mundo, que é esse deixar o mundo longe de Deus, porque é um mundo intelectualizado, nós estamos evoluindo. Então, Deus é para aqueles tempos negros lá atrás, né? E fazem muito isso hoje em dia, principalmente com a Igreja Católica, que, na verdade, a civilização atual ocidental não existiria se não fosse a Igreja Católica. Então, por favor, é preciso respeitar. O que fizeram com a mulher? Fizeram a mulher o quê? A mulher não pode servir. A mulher está sendo escravizada. A mulher está sendo doutrinada. A mulher está sendo dominada. Tiraram de nós a beleza do servir, a grandiosidade do servir. As freiras, os frades, os padres, os budistas, me esqueci o nome daqueles monges, os monges, os missionários, todos servem, todos sempre serviram. E isso não os diminui, só os eleva. Então, servir o marido, servir a esposa, servir os filhos, servir o patrão, servir os empregados é nobre, é divino. E por isso, eu me pergunto, eu te pergunto, você tem servido? Você tem amado? Porque também não basta servir sem amor. Você tem lavado os pés dos seus pais? Tem lavado os pés do seu esposo, do seu marido, da sua esposa, da sua mulher, do seu companheiro, da sua companheira? Você tem lavado os pés dos seus filhos? Isso não diminui a sua autoridade. Muito pelo contrário. É a nossa responsabilidade servir ao outro. Não importa
Não me importa o que o outro faz com aquele amor que eu dediquei, com aquele serviço que eu dediquei, porque esse serviço, esse amor diz respeito ao meu crescimento, ao meu desenvolvimento, não ao do outro. O julgamento do outro cabe ao Pai, mas que a minha função seja exercida de maneira nobre, que é o servir. Então, se eu sou um empregado, um assalariado, se eu tenho alguém acima de mim, eu devo servi-lo. Não me deixar ser explorado é diferente. Eu tenho que cumprir a minha obrigação e cumprir com amor, cumprir como uma cristã, fazendo todo o possível, dando o meu melhor. Isso cabe a mim, isso me interessa e isso me aproxima de Deus. Ah, mas Deus vai se importar com a maneira que eu faço tão pequenas coisas? Ele é tão onipotente, ele sabe de tudo. Sim, mas é por isso mesmo. Porque eu sou filha dele. E ele se importa com os menores detalhes da minha vida. Você que é pai ou mãe sabe disso. Os seus filhos. Você os ama e quer saber tudo da vida deles. E qualquer atitude deles te diz respeito. Quando um filho meu entra dentro de um elevador e não cumprimenta as pessoas que estão ali, a primeira coisa que eu penso é: onde foi que eu errei? Será que eu repeti 100 vezes e eu deveria ter repetido 1000 vezes? Porque eu quero ver o melhor da minha obra. E porque eu conheço aquele indivíduo, eu sei do potencial que ele tem, eu sei até onde ele pode alcançar. Então, meu marido, todo dia eu encho a paciência do meu marido. Lugar no céu do meu marido já está comprado, podem ter certeza. Todo dia eu encho a paciência do meu marido. Por quê? Porque essa é minha função, essa é minha obrigação. Porque eu conheço o potencial dele. Eu sei até onde ele pode chegar. Eu sei o marido que ele pode ser. O marido que eu mereço. Eu sei o empresário que ele pode ser. Eu sei o filho que ele pode ser. Eu sei o pai que ele pode ser. Então, eu o infernizo todos os dias. Há 25 anos infernizando, graças a Deus. Porque essa é minha função. Quem ama, se preocupa. Quem ama, educa. Como diz Samitiba. Quem ama, não desiste. Claro que a gente deve saber também até onde ir, né? Porque ninguém vai mudar ninguém. A pessoa precisa querer. A pessoa precisa permitir. Deus te provoca. Deus te faz passar por diversas situações, porque Ele sabe da sua capacidade. Ele te criou. Ele está dentro de você. Ele sabe do seu potencial. Então, permita que ele te toque. Uma outra música também que eu estava ouvindo hoje, do Fernandinho, né? Se o Senhor me tocar, eu nunca mais serei o mesmo. Se o Senhor tocar meu coração, eu nunca mais serei o mesmo. Jesus já me tocou.
Jesus me tocou em 2 momentos muito especiais da minha vida, que foram momentos muito dolorosos, mas eu nunca mais fui a mesma. Deus tocou a minha vida. E se a gente, quando os meus filhos, na doença dos meus filhos. Então, se a gente olhar com atenção, a gente agradece a dor. Não que a gente queira a dor, não que a gente idolatre a dor, que o espírito... Não é isso. Mas é que Deus me testa porque me ama. Deus testa os meus filhos porque Deus os ama. Como eu evoluí, como eu aprendi, como a gente aprende, como a gente evolui, como a gente cresce, como a gente amadurece através de cada desafio. A fé da gente se fortalece. Nós somos forjados pela dor. Bom, e quando nesse lava-pés, né, que é esse momento de adoração, esse momento de amor, Jesus sabe de tudo que vai acontecer com ele, de todo o sofrimento que lhe será causado, de toda a traição pela qual ele passará, por toda a negação que ele vai passar, pelo abandono não só dos seus discípulos, mas das pessoas que ele curou, das pessoas que ele esclareceu, que ele ajudou, que ele consolou, ou ajudaram a colocá-lo na cruz, ou o abandonaram. Mas mesmo assim, ele continuou amando. Mesmo assim, no momento da sua crucificação, apesar de toda aquela humilhação moral e física, apesar de toda aquela dor moral e física, ainda assim, ele nos defende e pede a Deus: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então não existe amor maior do que esse. Eu tenho que aprender com esse amor. Eu tenho que aprender com as minhas dores, com as minhas cruzes. Eu tenho que lavar os pés daqueles ao meu redor, porque o meu mestre, o meu pastor, o meu rabi o fez. Então pensemos, a humildade do Cristo nos constrange, porque não somos humildes, porque somos orgulhosos. Porque a gente ainda vê o servir como uma humilhação. E não é humilhante. Ele era tão grande e se fez tão pequeno. Isso é grandioso. Isso só o elevou. E isso só nos elevará. Bom, e aí chegamos na sexta-feira. Não teve como fazer um encontro menor. Já temos 44 minutos, mas é toda uma semana, né? Bom, na sexta-feira, né? Como eu estava dizendo, Jesus nos demonstra, no momento mais doloroso da sua vida, o seu profundo amor pela humanidade, inclusive por aqueles que o fizeram mal. Ele pediu ao Pai que tivesse misericórdia de nós. Ele foi misericordioso. Ele disse para aquele irmão que estava crucificado ao lado dele:
Já já a gente se encontra. Ele podia ter julgado, ele podia ter criticado, porque a sua carne estava dilacerada, porque o seu espírito estava dilacerado. Não, o espírito dele não. A sua moral podia estar baixa, mas o seu espírito não. Porque ele amava de verdade. Porque ele era a encarnação do amor. Somos salvos não pela sua crucificação, não pela sua dor física, pela sua dor moral ou pela sua morte. Somos salvos por seu profundo e incondicional amor. Não foi a cruz que nos salvou, porque a gente podia muito bem ter esquecido, isso podia muito bem ter passado. Se ele tivesse se revoltado, se ele tivesse chorado, se escondido, fugido. Mas ele sabia que a sua crucificação ia deixar uma marca na humanidade, mas principalmente o seu amor incondicional até o fim e além do fim, porque ele ainda retorna ao meio destes que foram tão ingratos com ele, destes que foram tão injustos com ele. Então, ele se rebaixando nos eleva, ele sofrendo nos cura, ele tendo sede nos deu de beber, ele morrendo nos fez viver. É o desapego do seu próprio bem pelo bem do outro, pelo bem de todos, pelo bem da humanidade. Por mais que sejamos formiguinhas, por mais que nos sintamos diante da imensidão do mundo, da imensidão das galáxias, da imensidão deste céu, dos mares, diante de toda a força da natureza, diante da fortaleza do Pai, da imensidão do Pai. Somos tão pequenos, né? Grãos de areia, o verme do verme. Mas ainda assim, somos amados, somos especiais. Jamais estamos sozinhos, porque Deus me criou com profundo amor. Deus sabe de tudo o que eu vivi, de tudo o que eu passei. Ele conhece cada cicatriz da minha vida espiritual. E Ele sabe de todo o meu potencial, de tudo aquilo que eu ainda serei. Por isso ele não desiste de mim. Por isso ele permite que eu carregue as minhas cruzes, que eu demore o tempo que for necessário para chegar até ele, para buscá-lo como uma filha pródiga, porque ele conhece o meu coração. Ele conhece o coração de cada um de nós. Então, por mais que eu tenha errado, por mais que eu tenha feito mal, ainda assim, eu sou filha dele. Eu posso ter matado, eu posso ter sequestrado, eu posso ter roubado, eu posso ter feito seja o que for,
Ele não desiste de mim e me dá uma nova oportunidade a cada amanhecer. E Ele reaviva este amor dentro de cada um de nós a cada Semana Santa, a cada crucificação. E que a gente nunca se canse de viver isso, de nos dedicarmos a isso. Esse ano eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito, que foi acordar de madrugada para rezar. Porque eu pensei, se tem toda uma igreja católica acordando de madrugada para rezar, junto com o Frei Gilson e com tantos outros que depois se seguiram, essa é uma frequência que se eleva. Nesse momento, Deus está ali, Jesus está ali, porque tem muito mais do que 2 reunidos em seu nome. E foram madrugadas intensas de recolhimento, de proximidade com Jesus. Foi a Semana Santa e a Páscoa mais tristes da minha vida e mais perfeitas da minha vida, porque ficou em mim. Que nós busquemos, e por isso eu quis fazer esse vídeo hoje, não ontem, não na sexta-feira ou no sábado, para que essa Páscoa se estenda, para que a gente não fique com aquela sensação, eu vivi toda a Semana Santa, que bom que acabou. Acabaram os jejuns, acabaram as orações, acabaram as procissões, não, nada acabou. É só o começo. Que Jesus tenha retornado aos nossos corações e que Ele retorne todos os dias. Que eu caia, que eu falhe, porque eu vou falir. Vou falhar, não vou falir não. Que eu vou falhar. Todos nós falharemos, mas que a gente se lembre da cruz. Que a gente se lembre do principal, que foi o ressurgir, o renascer. Eu vou voltar para eles, que não me merecem, que ainda assim não acreditaram. Teve aquele que teve que tocar para acreditar. Então a nossa fé, ela é ainda muito falha, muito sensível. A gente está sempre questionando, mas é o Senhor mesmo. Mas isso foi um milagre mesmo. Mas a sua misericórdia existe mesmo. Hoje eu estava assistindo uma palestra do Haroldo Dutra, que é um ótimo palestrante espírita. Para quem está gostando de ouvir, ouça. Haroldo Dutra. É o Divaldo também, maravilhoso, eu gosto muito. Divaldo Franco, do Haroldo Dutra e outros eu vou me lembrando depois e vou falando. Ele disse que a gente precisa desses choques de realidade, desses chamados, porque, na verdade, vivemos como zumbis no automático e ali, no dia a dia, sempre fazendo o mesmo, né? Fazendo as nossas adorações externas, os nossos cultos externos, mas e ali dentro? Como está ali dentro? Porque não basta eu fazer toda essa encenação se eu não sou caridosa com aquele que me pede. Para aquela pessoa difícil, porque não é ser caridoso com aquelas criancinhas do orfanato que eu vou lá uma vez por ano, tiro fotos
e apareço no jornal e mostro para todo mundo que eu sou uma pessoa caridosa. Não. Caridade com aquele que toca a campainha da minha casa e me incomoda no horário em que eu não quero servi-lo, no dinheiro que eu não quero dar. E ali eu me lembro do Pai. E ali eu me lembro do Filho. E ali eu me lembro para que eu estou aqui, para servir. O meu dinheiro não é meu dinheiro, é de Deus. A hora que Ele quiser, Ele tira. O meu dom, qual é o seu dom? Não é seu, é de Deus. O momento em que Ele quiser, Ele retira. Ele retira, Ele é dono da sua vida. Ele é dono dos seus filhos. Não são seus, são empréstimos. O que você tem feito com todos esses empréstimos? O que você tem feito com a sua vida? Que é o seu maior empréstimo, é o maior empréstimo que Deus te fez. O que você tem feito com ela? Depois não adianta a gente chorar, a gente lamentar. Porque não tem data marcada. Tem uma data marcada lá em cima, mas a gente não sabe. E aí eu terei que prestar contas. E não adianta ter acordado de madrugada, ter rezado tanto, ter seguido tanto a doutrina espírita ou outra religião, se isso não me fez uma pessoa melhor. Se eu não estou conseguindo ser menos rancorosa, se eu estou conseguindo perdoar mais, se eu estou conseguindo ser mais doce, mais gentil, mais generosa, não com os de fora, mas com os de dentro. Se eu estou conseguindo servir, né? Me humilhar, porque os humilhados serão exaltados, porque os últimos serão os primeiros. E no sábado vem todo arrependimento, todo remorso, toda a culpa, mas também toda a reflexão, mas também toda a esperança, toda a fé. E eu falo muito da construção dessa fé, de que apesar de estarmos no mais baixo lugar, no fundo do poço, ainda assim, eu sou um espírito imortal. Eu sou amada pelo meu Pai. Ele me ama. Tudo tem um propósito. A cruz que eu carrego não é em vão. Eu a carrego porque eu preciso e porque eu mereço. É muito fácil a gente ter fé nas horas boas. Difícil é ter fé carregando uma cruz pesada. Nos inspiremos nessa fé de Jesus, carregando aquela cruz, sendo xingado, sendo cuspido, sendo flagelado, amado por poucos, esquecido. Ali é ter fé. Então, que tenhamos essa fé no fim dos nossos sonhos, no fim de um ideal, no fim de um casamento, no fim de uma vida, na entrega de um ente querido, na entrega de um filho, na doença de um filho. Que tenhamos essa fé. E no domingo, a alegria, né? O otimismo, o recomeço, apesar de ser ainda uma fé frágil, mas é uma fé, é uma esperança. Então, o que eu quis
fazer nisso, que já vai dar 1 hora de conversa, é que a gente reflita sobre recomeços. Eu te convido a recomeçar sabendo que você é o sal da terra. Recomeçar sabendo que você não está sozinho. Recomeçar sabendo que Jesus conhece o seu coração. Recomeçar sabendo de que há muita bondade, muito amor, muita luz em você. Por mais que você não acredite, por mais que você não enxergue, mas existe. Porque dentro de cada um de nós há a centelha divina. Um pouquinho, um pedacinho de Deus está aqui dentro. E esse pedacinho é pura luz, puro amor. Vós sois as luzes do mundo. Sejamos luzes. Jesus não está lá na cruz, está aqui, sentado ao meu lado. Jesus está passando a mão nos cabelos dos meus filhos, agora, nesse instante. Ele vive. Vivamos também. Que assim seja. Um beijo.